os irmãos que aqui também se encontram na igreja. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite, amém? Queridos, vamos para a Bíblia. Afinal de contas, nós vimos aqui nos nutrir do pão espiritual, não é isso mesmo? Vamos abrir a Bíblia em Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas endereçadas a várias igrejas. E nestas cartas endereçadas a várias igrejas, uma dessas cartas foi para a igreja de Éfeso. E nesta carta que Paulo escreveu, em especial no capítulo 4, quando ele se refere à igreja de Éfeso, Paulo aparenta estar vendo alguns problemas espirituais com a igreja de Éfeso. E por isso o apóstolo Paulo orienta a igreja a tomar um rumo novamente, aquele rumo de volta para os caminhos do Senhor. E eu penso que não há mensagem mais propícia para nós, nesta noite, nesses últimos dias, do que esta. Uma mensagem de retorno, uma mensagem onde o povo de Deus começa a olhar mais confiantemente, mais com fidelidade na direção de Deus. No verso 17, nós vamos começar lendo o texto bíblico a partir do verso 17. Eu creio que você já abriu sua Bíblia, já está com sua Bíblia em mãos. E nós podemos fazer a leitura deste texto sem antes pedir a orientação do nosso Deus, pedir que o nosso Deus nos abençoe, pedir que Ele esteja presente no nosso meio. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque sabemos quem Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus onipotente, o único digno de toda honra e toda glória, Senhor. E é por isso, Pai, que nesta noite nós viemos aqui declarar o nosso amor por Ti. Viemos aqui exaltar o Teu santo nome, porque Tu mereces, Pai. Tu mereces ser exaltado. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Tenho certeza que o Senhor está aqui na igreja, mas também que o Senhor está com cada pessoa ali na sua casa, onde quer que ela esteja assistindo através da internet. Que Teus santos anjos possam estar ao lado de cada um, e que Teu Santo Espírito possa estar abençoando a vida de cada pessoa. O Senhor viu que os pedidos foram feitos, foram tantos pedidos, Davi orou por eles, e nós sabemos que tem pessoas que talvez não expressaram esses pedidos. Nós pedimos ao Senhor nesta noite, que neste momento, o Senhor que sonda os corações, que o Senhor seja com cada demanda do Teu povo, que o Senhor seja com cada pedido lá no íntimo do coração. Talvez, Senhor, nós não sabemos nem pedir, e certamente não sabemos, mas Tu sabes o que é melhor para nós. Então nos abençoe conforme a Tua vontade. Nós oramos pedindo a Tua intercessão, Teu poder agora ao abrir a Tua palavra, e que nós possamos sair daqui cheios, transbordando do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 17, nós encontramos Paulo se dirigindo à igreja de Éfeso sobre a diferença entre a vida antiga e a vida nova. E essa diferença é toda essencial na vida do cristão. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que fomos chamados para um propósito diferente. Nós não podemos mais caminhar na mesma direção que o mundo caminha. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo. E no verso 17, o texto começa assim. Eu vou ler na minha versão, é uma versão na linguagem de hoje, talvez esteja um pouco diferente na sua, mas o sentido é o mesmo e nós vamos trabalhar com isso. Diz assim, verso 17: Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos dele não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês estejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Eu gosto muito dessa versão porque ela nos dá uma visão mais clara do que Paulo estava se referindo. E ela traz para os nossos dias atuais. Aliás, eu gosto dos textos de Paulo porque Paulo é um dos apóstolos que é muito próximo de nós.
Quando nós lidamos com as batalhas, com as cartas que Paulo escreveu ali, né, com as epístolas de Paulo, nós vemos que muita coisa semelhante com o povo que acontecia naquela época, acontece conosco hoje. Por exemplo, quando Paulo diz que ele não, o que ele não quer fazer, ele faz, e o que ele não quer fazer, ele vive fazendo, nós nos assemelhamos a Paulo. É ou não é? Nós, muitas vezes, queridos, nós queremos fazer o que deve ser feito, o que é correto fazer, o que agrada a Deus, mas muitas vezes nós nos pegamos fazendo justamente o que desagrada ao Senhor. Esta luta que Paulo sofria, nós também sofremos aqui, em nossos tempos. Então por isso que eu penso que Paulo é um discípulo que se assemelha muito a nós. As características de Paulo são muito semelhantes às nossas. E Paulo então se refere à igreja de Éfeso, mas hoje, nesta noite, eu penso que Deus está se referindo ao seu povo neste momento, o seu povo que está em todos os credos, em todas as nações, em todos os lugares. Cristo está se referindo e falando assim: meu povo, vivam agora uma vida diferente da vida que vocês viviam. Entendam uma coisa: o passaporte para o céu não foi quando você desceu as águas batismais e você se batizou, não. Ali foi um passo importantíssimo para que você chegasse às mansões celestiais. Você vai chegar, mas existe todo um processo depois disso. Existe todo um caminho que você precisa percorrer. E Paulo estava se referindo à igreja e falando assim: olha, vocês antigamente eram considerados por Deus como pessoas mortas. Vocês viviam em toda sorte de pecados. Vocês faziam as coisas que os pagãos, que os gentios faziam. Vocês andavam mentindo, vocês andavam fornicando, vocês andavam na corrupção, vocês andavam blasfemando, vocês andavam comendo alimentos que não traziam benefício à sua saúde, vocês ingeriam bebidas que não poderiam ingerir, vocês faziam todo tipo de coisas que desagradavam a Deus. Mas agora eu clamo a vocês. E quando nós lemos esse texto de Paulo, nós podemos sentir o tom que Paulo fala. É como se as palavras saltassem da Bíblia e elas viessem assim, Paulo personificasse à nossa frente e falasse assim: olha, eu digo a vocês que em nome de Cristo Jesus não vivam mais a velha vida que vocês viviam. Em nome de Jesus, entendam que vocês vão ter uma luta pela frente. E essa luta não é contra o ser humano, não é contra as coisas do mundo, mas essa luta é uma luta interna, é uma luta contra você mesmo. É uma luta contra os desejos da carne. É uma luta terrível, mas é possível ser vencida. É possível ser vencida. Muitas vezes, queridos, nós nos batizamos, entregamos nossas vidas a Cristo, e muitas vezes nós caímos em um comodismo espiritual. Muitas vezes nós começamos até a ler a Bíblia, mas fazendo aquela coisa automática, aquela coisa meio que é para acalmar a consciência. Muitas vezes nós vemos a igreja ou assistimos o culto, muitas vezes como se aquilo fosse uma coisa da rotina de nossa vida, mas que muitas vezes não tem sentido algum. Entenda uma coisa: se um dia nós estivermos fazendo qualquer coisa para Deus e que nós não tivermos sentido o nosso coração pulsar com muita força, se aquilo não estiver fazendo nenhum sentido muito real para nós, se aquilo não for capaz de transformar as nossas vidas e nos fazermos cristãos melhores, em nome de Cristo Jesus, você está caminhando por um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Cada coisa que fazemos para Deus, cada louvor que nós entoamos para Deus, cada manifestação de oração, cada agradecimento, cada ida aos cultos na igreja, cada vez que eu acesso o link em casa para assistir o culto, eu tenho que entender que neste momento o mundo tem que parar para que eu adore ao meu Deus. Isso tem que pulsar forte em meu coração. Isso tem que ser um desejo que arde forte. Eu tenho que desejar, ansioso para que chegue já o próximo dia, para que eu possa fazer novamente a mesma coisa, adorar o meu Deus. Quando nós perdemos isso, nós perdemos esse encantamento. Quando nós perdemos esse primeiro amor, é sinal de que a nossa vida espiritual está começando a fraquejar, a fracassar. Estamos indo em uma onda em que o inimigo está nos levando sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. Não subestime o poder de Satanás. Não subestime a astúcia que Satanás tem. Satanás, ele é muito mais velho que eu e você. Satanás é mais velho que a própria Bíblia.
Satanás é mais velho que qualquer ser humano que existiu nessa terra. Embora ele não possa ler os nossos pensamentos, Satanás ele é muito observador. E ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe exatamente como acumular o nosso dia de coisas e problemas para que nós não tenhamos um momento de comunhão com Deus. Ele sabe como fazer isso, ele sabe como colocar pedras no nosso caminho para que a gente pare e não siga seguindo ao Senhor. Nisso ele é mestre em fazer. Mas nós temos o poder do Espírito Santo ao nosso lado, que nos auxilia e que fala conosco todos os dias, nos conduzindo novamente à rota do céu. O apelo de Paulo aqui é para que o povo vivesse uma vida diferente da que vivia antes. Eu tenho visto muitas vezes, queridos, em nosso meio, como povo de Deus, eu tenho visto muitas vezes, e até às vezes, pessoas até próximas, até comigo mesmo acontece, de nós por algum momento tirarmos o olhar da cruz, e quando olhamos estamos com nossos pés saindo do caminho do Senhor, praticando coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a nossa vida nas redes sociais, por exemplo, muitas vezes não condiz com a vida de um cristão. Muitas vezes nós entramos em discussões pessoais e discussões também virtuais, onde nós estamos agindo como as pessoas do mundo, nos preocupando com as coisas que as pessoas do mundo se preocupam. Muitas vezes eu tenho visto pessoas em nosso meio sofrendo angústias terríveis, porque não conseguem descansar os seus corações em Cristo, porque vivem com a cabeça nas coisas deste mundo, vivem preocupados com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que tem que pagar, com os sonhos que tem que realizar, quando Cristo nos chama e nos convida para descansarmos, para trocar o nosso jugo pesado pelo jugo leve dele. E nós temos falhado muitas vezes dessa forma. Temos muitas vezes, queridos, nos assemelhado tanto ao mundo, mas tanto ao mundo, na sua forma de vestir, na sua forma de comer, na sua forma de lidar com as pessoas, nos nossos negócios, na faculdade, na escola, na família. Nós temos sido tão semelhantes ao mundo muitas vezes, que fica até difícil de separar quem é quem. É triste isso, mas é verdade. As pessoas hoje em dia, muitas vezes não conseguem identificar quem é o povo cristão, porque temos agido muitas vezes como as pessoas do mundo. Eu penso que nesses últimos dias, eu creio assim, e eu tenho tentado buscar na minha vida, eu penso que nesses últimos dias, nós precisamos começar a reavaliar o tipo de cristianismo que nós estamos tendo, o tipo de adoração que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Temos que reavaliar. Será que de fato tudo que temos vivido até hoje, será que de fato tudo que estamos fazendo até hoje está nos levando para o caminho que agrada a Deus? Deus está sendo honrado, exaltado com o que nós temos feito, com o tipo de adoração, com o tipo de comportamento, com o tipo de relação pessoal, com o tipo de relação conjugal, com o tipo de relação entre pais e filhos? O que temos feito, será que tem honrado Deus? Será que condiz com o que Deus espera de nós? Temos que nos questionar, temos que perguntar sempre isto. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Éfeso. A igreja de Gálatas também apresentou o mesmo problema. A igreja de Filipos também apresentou o mesmo problema. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, e ao longo da história nós vimos que sempre o povo de Deus, eu não estou falando do povo pagão, sempre o povo de Deus começou de uma maneira, com aquele primeiro amor, com aquele primeiro encantamento, e aos pouquinhos, com o passar do tempo, foram se perdendo. E era preciso que Deus intervisse de forma poderosa, e muitas vezes de forma dura, para que o povo voltasse novamente a olhar para Ele com aquele mesmo olhar do início. Será que Deus vai precisar agir dessa forma em nossas vidas, queridos? Será que Deus vai precisar muitas vezes agir de forma dura, permitir coisas que Ele não quer permitir, mas permitir para que a gente volte novamente a ser aquela igreja, para ser aquele povo, para ser aquele servo que Ele espera, que éramos no início?
eu acredito que, se for necessário e se for na minha vida, eu espero que Deus haja assim, porque eu prefiro que Deus haja comigo de forma dura do que me perder. Mas eu digo a vocês uma coisa: eu quero lutar para que não precise chegar a este ponto, para que Deus não precise agir desta forma, ou permitir que algo aconteça muito duro na minha vida, para que eu comece a olhar para Ele com olhar de adorador, com olhar de cristão, com olhar de servo, com olhar de alguém que entende quem Ele é, entende o seu propósito aqui na terra. Não podemos nos perder, queridos. Já caminhamos um caminho muito longo até aqui. Já passamos por grandes dificuldades, passamos por algumas transformações. Já fomos xingados, já fomos humilhados. Ao longo da história cristã, muitos tiveram que pagar com a própria vida. Nós já caminhamos um caminho muito longo, e até aqui o Senhor tem sustentado um povo fiel, um povo remanescente, um povo em que decidiu entregar sua vida completamente em suas mãos. Mas nós não podemos permitir que o lixo do mundo comece a fazer parte da igreja de Deus. Não podemos permitir que a contaminação, o vírus do pecado, se instale no meio do povo de Deus. Não podemos permitir isso. Agora, esta luta não é a luta da igreja como um todo. Muitos acreditam que a igreja como um todo precisa ser revivificada, reavivada. Precisa cair uma chuva serôndia para que toda a igreja seja revivificada. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Não na igreja como um todo. Isso vai acontecer na vida individual de quem decidiu entregar sua vida às mãos de Jesus, aos pés de Cristo, e está fazendo de tudo, lutando a batalha espiritual contra a carne. Sabe, queridos, quando nós vamos lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 23, nós podemos ver ali Paulo fazendo uma lista de características de obras da carne, de frutos do Espírito. E quando nós olhamos ali para as obras da carne, no livro de Gálatas, ele começa a fazer uma lista terrível. Ele fala em dissolução, ele fala em prostituição, ele fala em mentira, ele fala em enganação, ele fala em perversidade. Paulo lista várias desgraças que existiu naquela época e que ainda existe hoje. Nós não podemos permitir que esse tipo de pecado e nenhum outro se instale dentro da igreja de Deus, no meio do povo de Deus. É por isso, queridos, que eu digo: não vai ser nenhum pastor que vai fazer uma grande revolução nesta igreja. Não vai ser nenhum líder que vai fazer com que todos comecem a pensar de uma só maneira. Só existe um caminho, um meio para que todos comecem a viver na mesma direção. Todos comecem a lutar a mesma luta. E este meio é quando todos decidirem colocar a palavra de Deus acima do seu eu acho, acima do seu querer. Quando nós usarmos essa ferramenta poderosa que é a palavra de Deus, para que ela guie as nossas vidas, para que ela nos conduza por caminhos diferentes. A palavra de Deus, ela é sublime, ela é a nossa única regra de fé. É pela palavra de Deus que nós encontramos os nossos defeitos. É pelo estudo diligente da palavra que nós enxergamos a pessoa de Cristo de forma maravilhosa e o seu amor por nós. Quando nós tiramos o olhar da palavra de Deus e nós começamos a colocar o olhar na ciência, nas ideias humanas, nos filósofos, nas ideias que existem por aí, nós começamos a perder de vista a cruz de Cristo. E aí, como um povo ou como um indivíduo, nós nos perdemos do caminho do Senhor. Lá no livro de João, no capítulo 15, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Tem uma mensagem forte que Cristo contou. E esta mensagem forte, ela é mais do que necessária para nós hoje. Lá ele contou sobre a videira e os ramos. Ele fez uma analogia. E ele diz: eu, Cristo, eu sou a videira verdadeira. O meu Pai, Deus,
é o agricultor. Todo ramo, somos nós, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, meu povo, vocês que já me conhecem, vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão assistindo aí, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. E agora o Senhor nos faz um convite: permanecei em mim. E agora Ele nos faz uma promessa: e eu permanecerei em vós. Queridos, nós precisamos entender que não há vida fora de Cristo. Um ramo, quando ele é cortado da sua fonte de vida, da videira, ele nada mais presta a não ser para ser jogado fora e queimado. Não há mais vida nele. Ele pode até durar alguns dias ali ainda, e tentar resistir, mas é fato, ele não vai mais conseguir prosseguir, a sua vida vai acabar. Por quê? Porque não existe vida fora de Cristo. Não existe cristianismo fora de Cristo. Não existe uma vida cristã, guiada, que vai te levar para o céu, para os braços de Jesus, fora de Cristo. Nós precisamos entender que nós temos que subjugar o nosso querer, subjugar o nosso corpo, para que ele entenda que ele precisa fazer a vontade de Deus. Porque o nosso corpo, queridos, ele só tem o desejo de fazer o que não presta. O salmista já diz que nós nascemos em iniquidade. O desejo que há em nós é de pecar. Quando Adão e Eva foram criados, era natural para eles. Eles obedeciam de forma natural, fazia parte do DNA deles. Mas hoje o natural é pecar. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o DNA deles foram contaminados pelo vírus do pecado. E hoje nós somos descendentes e trazemos no nosso DNA esse vírus do pecado. É por isso que muitas vezes nós temos que subjugar, forçar mesmo, cortar o mal pela raiz, forçar o nosso corpo a fazer o que é reto diante de Deus. Esta luta todos os discípulos passaram. Vocês pensam que foi fácil para Pedro ser perseguido, ser preso? Foi fácil? Foi fácil para os discípulos, para Paulo ser perseguido tantas vezes, surrado para Silas? Não foi fácil. Nós não fomos chamados para viver uma vida de mansidão, de tranquilidade. Pelo contrário, nós somos chamados para ser coparticipantes do sofrimento de Cristo. Fomos chamados para carregar uma cruz. E isso exige abnegação, isso exige força de vontade, é uma parceria divina humana. Você não vai conseguir sozinho, Deus não vai fazer por você sozinho. Precisa que você tome uma decisão, e com essa decisão, com força de vontade, você também coloque Deus no meio deste plano. E assim o Santo Espírito vai ser derramado sobre você, e você vai ter força para lutar contra aquilo que está te afastando de Deus. Somos uma obra em construção. Nós somos uma obra inacabada. Mas a boa obra que Deus começou em mim e em você, Ele há de terminar em nome de Jesus. Eu creio assim, queridos. Eu creio. Eu creio que Deus tem muito a fazer em minha vida. Eu creio que o Senhor, Ele tem cuidado de mim de forma maravilhosa, mas eu consigo enxergar porque o Espírito Santo me mostra muitas falhas em minha vida. Muitas vezes eu cometo coisas que desagradam a Deus, e eu tenho lutado, eu sofro com isso, e eu agradeço a Deus por me permitir sofrer por isso, porque significa que o Santo Espírito ainda trabalha em mim. Eu não quero jamais entristecer o Espírito de Deus. É por isso que eu luto. Eu penso que você também passa pela mesma luta. Eu acredito que você também sofre da mesma angústia. Eu acredito que muitas vezes você comete erros que você sofre, você chora por isso, que você depois se pergunta: meu Deus, por que eu fiz isso contra ti? Eu sou teu servo, eu conheço a tua palavra. Por que eu cometi isso? Por que eu caí nessa besteira? Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós somos chamados para ser santos, mas não para nunca pecar. Não é esse o sentido de santificar, de santo. O sentido de santo é ser separado para um propósito. Nós fomos separados para um propósito.
Um propósito muito maior do que qualquer propósito que possa existir nesse mundo. Um propósito especial. Deus nos chamou para isso. Mas só quem vai alcançar a linha de chegada não são os que não pecam, porque todos nós pecamos, mas são os que entregarão a sua vida, mas não vão desistir da batalha contra o pecado. Não vão viver em rebeldia contra Deus. Estes receberão de Cristo a coroa da vitória. Eu quero estar lá. Eu quero que meus irmãos aqui presentes estejam lá. E eu sei que vocês estão lutando por isso. Eu creio que cada um de vocês que está em casa também está lutando por isso. Eu creio que nós vamos nos encontrar, se não nesta terra, teremos um encontro maravilhoso nas alturas dos céus, na volta do nosso Cristo. Eu creio que nós estaremos lá, mas preste atenção. Precisamos permanecer em Cristo. Muitas vezes Satanás vai colocar batalhas duras em nossas vidas. Muitas vezes ele vai trazer problemas que nós vamos questionar Deus. Vai nos trazer tanto sofrimento que nós vamos pensar em desistir. Mas preste atenção numa coisa: se você ficar bem pertinho de Jesus, bem coladinho nele, eu tenho certeza, queridos, que Ele vai te dar força para você vencer isso, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria que você, nesse momento, onde você estiver, se colocasse de pé. Os irmãos aqui na igreja também se colocassem de pé. Nós vamos orar.